A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de quinta-feira, hoje 28 de outubro. Você vai ficar agora com a nossa estimada guia turística, Aline, falando sobre o amor à Bíblia. E em seguida você ficará com o pastor Antônio Júnior. Queremos lembrar a todos que hoje celebra-se o Dia do Servidor Público. E não esqueçam a contagem regressiva, 11 a 15 de novembro, Igreja do Calvário, Jubileu de Ouro. Meus amados, eu queria que você nesta noite pudesse, junto comigo, abrir um texto que está lá no segundo livro de Reis, capítulo número 23, verso 1 ao verso 3. Segundo livro de Reis, capítulo número 23, verso 1 ao verso 3. Me permitam voltar a esse tema que tem ardido em nossos corações nos últimos dias, e eu não poderia deixar de ter a oportunidade de falar sobre compromisso, justamente num culto de missões. Então, vamos aprender aqui o que foi registrado no livro de Reis sobre a questão do compromisso, amém? Diz assim a palavra de Deus: então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de toda a coração, de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Amém, irmãos? Eu vou falar sobre compromisso, comprometimento. E eu confesso aos irmãos, essa temática tem me rodeado nesses últimos dias. O compromisso tem me chamado a atenção, inclusive fazendo-me olhar para os momentos em que eu, de forma negligente, sendo redundante, negligenciei a obra do Senhor. Esse texto de hoje, ele traz um relato do grande avivamento proporcionado por Deus na gestão do rei Josias, em Judá, o reino do sul. E naquele momento, havia um arrefecimento dos assírios, que naquele momento, naquele contexto, era o grande império que ameaçava tanto Israel como a Judá. E outros reinos ainda que também ameaçavam, mas naquele momento eles meio que arrefeceram, diminuíram as suas ofensivas. Então, é no reinado de Josias que a nacionalidade vai aflorar no povo e também, consequentemente, a espiritualidade do povo é renovada. Mas o que antes tinha acontecido à nação, tanto ao reino do norte
quanto ao Reino do Sul. O que houve, na verdade, foi um total absurdo, tanto do ponto de vista nacional, como também do ponto de vista religioso. Houve reis, irmãos, que deliberadamente pagavam a profetas para profetizarem conforme os seus sentimentos gananciosos. Então eles eram pagos para profetizar a favor do rei. Com isso, naquele momento, naquele contexto, isso era uma tática para que a popularidade do rei pudesse aumentar. Então, a autoridade do profeta, quando ele profetizava então a favor do rei, o povo olhando aquilo ali, então aumentava a popularidade do rei. Tática obscura da política. O povo então, principalmente no Reino do Norte, em Israel, eles estavam totalmente encharcados de idolatria. Eles tinham levantado, irmãos, altares em quase todo o Reino do Norte. E é no Reino do Norte, em Israel, que se mostra num contexto o abismo ainda maior. Por quê, irmãos? Além de levantares altares idólatras por todo o território, digamos assim, tinham mais altares do que em Judá. Foi o povo do norte, o Reino do Norte, que adentrou em seus ritos aquilo que era abominável. Eles sacrificavam crianças. Chegaram a esse ponto. E essa prática abjeta refletiu inclusive também no Reino do Sul, em Judá. E o próprio texto de 2 Reis, no livro de 2 Reis, no capítulo 16, verso 2 e 3, relata essa coisa abjeta que estava acontecendo no povo. Tinha 20 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, o seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou seu filho como sacrifício. Então, a nação tinha mergulhado em profundas trevas, desembocado justamente numa prática idólatra, promíscua, de levantarem altares a outros deuses. E a treva e a abominação é tão grande que chegaram a isso, digamos assim, ao auge, de coisas perversas, que era justamente fazer sacrifício de seus filhos. E Deus disse assim que era abominação isso. Mas não só abominação para Deus, as nações estrangeiras, ao verem que Israel estava fazendo isso, eles também abominaram esse tipo de prática. Fundo do poço. Essa abominação entrou no reino de Judá, como eu disse a vocês. O povo havia se corrompido como nunca. Altares idólatras, promiscuidades galopantes e o sacrifício a Moloque estavam então estabelecidos fortemente na nação. Algo terminantemente proibido, conforme o texto de Deuteronômio capítulo 23, verso 18, quando foi registrada a seguinte coisa: não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor seu Deus. E entrando então no texto, para que a gente possa entender o texto, a primeira coisa que diz aqui no verso de número 1, na parte A, diz assim: então deu ordem o rei. Então Josias manda chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém, porque havia acontecido algo, para que ele de forma enfática mandasse essa ordem, para que as autoridades então se reunissem. O que é que tinha acontecido? Ele tinha sido, irmãos, impactado pela leitura do livro, e esse livro continha então revelações até então de Deus, instruções eficazes que há muito tinha sido abandonada pelos reis e pelo povo. Então, quando ele foi exposto a isso, ele convoca todos de Jerusalém. Ele tem convocado a todos para
obedecerem aquilo que estava escrito. E o povo então obedece à ordem do rei, para que se ajuntasse. É o registro do texto. Na parte B diz: e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o que o rei Josias experimenta aqui é, na verdade, uma renovação, um avivamento, um impacto espiritual que só pode vir de Deus. Não é nenhuma outra fonte. Só pode advir de fato do seu espírito. E perceba, irmãos, que esse avivamento aqui, essa restauração, essa renovação espiritual, não é promovida por nenhuma ideia humana. Não é algo feito pela mão humana. Não é algo engendrado, pensado, elaborado pela mão humana. É algo que transcende o ser humano. É algo maior. É algo, então, experimentado pelas aquelas pessoas, e é um impacto que vem, de fato, de Deus. E a partir de agora, então, Josias, ele vai reformar a espiritualidade do povo. Se antes eles eram pagãos e promíscuos, agora, com a descoberta do livro, passaram a viver uma vida no altar do Senhor. Mas para promover um renovo, um avivamento, uma volta às origens sagradas e poderosas, é preciso, irmãos, ser exposto àquilo que Deus revela. Ou seja, é preciso expor, dizer, colocar na frente do povo a palavra. Sem isso, não há avivamento genuíno. Então a igreja, ela só pode experimentar esse avivamento genuíno quando ela for exposta radicalmente às Escrituras. E eu quero usar essa palavra radicalmente para enfatizar isso. Só vamos experimentar um verdadeiro avivamento se formos radicalmente expostos às Escrituras. Para tanto, é preciso se interessar e saber o que as Escrituras revelam. Porque só as Escrituras têm a autoridade divina para o conserto de qualquer espiritualidade. Então, se você precisa consertar a tua espiritualidade, volte-se às Escrituras para saber o que Deus está falando. Vou trocar, Diego. Temos que ser expostos. Som. Oi. Som. Temos que ser expostos à palavra, irmãos. Josias, o rei Josias, ele entendeu isso. E promoveu uma nação ao povo a exposição da revelação de Deus. Verso de número 2. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. Aleluia! Aleluia! Há uma esperança para a tua espiritualidade morta. Há uma esperança para a igreja que precisa experimentar um avivamento genuíno, verdadeiro, vinda de Deus, vinda dos céus. Seja exposto à palavra de Deus. Deixe que seja lido aquilo que está escrito no livro da aliança. Queira, anele, anseie pelas Escrituras, porque é dela que nós vamos experimentar de fato a verdade de Deus. Não há outra fonte, não há outro meio.
Deus designou na sua soberana vontade, na sua soberana ideia, que a igreja fosse alimentada pela sua palavra escrita, verbalizada, e graças a Deus, em português. Ela não está no hebraico, ela está em português. Você pode entender o que Deus está dizendo, aleluia. Então essa exposição, quando for lido esse livro, chamado aqui Livro da Aliança, isso teve um impacto tremendo na vida de todos. Eles experimentaram o que os seus antepassados haviam experimentado: a alegria de saber a verdade, a alegria de ouvir a voz de Deus, de saber da possibilidade de endireitar os seus caminhos tortuosos. Isso trouxe alegria, contentamento aos crentes. Mas também eu preciso pensar sobre as dificuldades que a exposição das Escrituras trazem. E que dificuldade é essa? É a dificuldade daqueles que não creem, daqueles que são opositores, opositores da palavra, opositores de Deus. E certamente, irmãos, certamente o Evangelho encontra os seus opositores, os contrários. E no contexto de Josias havia isso também. Aqueles que estavam acostumados com os seus pecados e deles fazia o seu companheiro diário. Então a proclamação do Evangelho inevitavelmente irá confrontar com muitas teorias contrárias, até mesmo propostas em nome do mesmo Evangelho. Ou seja, a gente não encontra dificuldade apenas com aqueles que são do mundo, mas aqueles que estão dentro da igreja, como a gente aprendeu quinta-feira. Usam o Evangelho para surrupiar, para enganar, para mentirem em nome do Evangelho. Então, irmãos, a proclamação da revelação contida no livro, como está aqui no contexto, fez com que o povo reagisse de forma positiva. A revelação da palavra impactou de forma profunda o rei, ao ponto do mesmo assumir um compromisso. Verso 3. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos. E esse foi o segredo, digamos assim, do sucesso do rei Josias para com o povo. Ele se comprometeu, após entender quem é Deus e o que Ele queria de cada um deles. Amém, irmãos? O rei compreende, juntamente com o povo, o que Deus queria para a vida deles. E assim, ele se comprometeu. Eu fico a pensar, eles descobriram as verdades contidas na revelação, naquele momento ali. Alguns comentaristas vão dizer que esse livro da aliança seria Deuteronômio. Eu penso que seria, como não está registrado, como a gente não tem arqueologicamente a prova, eu penso que foi as escrituras até então escritas naquele momento, porque ele não estava fechado. Ainda viria os outros profetas, ainda viria o Novo Testamento. Mas até ali, a escritura, aquilo que foi escrito, colocado no livro da aliança, que era para o povo, eu entendo que era a Bíblia até então ali escrita. Eles não tinham a revelação completa. Mas aquilo que estava revelado era suficiente para assumir um compromisso com Deus. E hoje? E hoje, igreja? Hoje a gente tem a revelação completa. Hoje nós temos aquilo que era o antitipo,
e o tipo revelado. Se antes era a promessa do Messias, em Cristo nós vemos o Messias encarnar. Encarnar, não é reencarnar não, é encarnar. Ele nasceu, ele viveu entre nós, ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós temos essa revelação completa. E aí, ao meditar nessa palavra, Senhor, se o rei se comprometeu com fagulhas da revelação, mas que era suficiente, por que não nós nos comprometemos de forma mais séria, enfática, com toda a revelação que nós temos? E o que eu quero proporcionar para o nosso coração nesta noite, irmãos, não pela minha oratória, pelo fato de eu estar usando a minha voz para pregar, mas que o Espírito Santo de Deus nos leve a refletir de forma mais profunda que tipo de compromisso eu estou tendo com Deus diante dessa revelação maravilhosa, diante do que nós temos nas nossas mãos, diante do que Ele já fez, continua fazendo. Eu preciso refletir sobre isso. Eu preciso meditar mais sobre isso. Eu preciso trazer essa responsabilidade para o meu coração. E toda vez que eu faço isso, eu sou um inútil. Porque nada, absolutamente nada que eu faça pagará aquilo que Ele fez por mim. Não há nenhum preço. Nada, absolutamente nada. É por isso, irmãos, que não há nenhuma razão na terra, no espaço, onde quer que você vá, não há nenhuma razão para você abandonar a obra do Senhor. Aonde você vai encontrar? Me dê uma justificativa. Não tem. A gente inventa a justificativa. A gente inventa. E eu estou me colocando como esses inventores. Mas não há nenhuma justificativa na terra ou fora dela que justifique o abandono à obra do Senhor. Eu preciso me comprometer com Deus, porque eu sei quem Cristo Jesus é e o que Ele significa para mim. Amém, irmãos? O rei Josias e o povo, eles não se comprometeram pela metade não, viu? Eles não se comprometeram numa bandinha. Não, eu vou aqui, vou dar só essa aqui para Jesus. Estamos vivendo os momentos da contagem regressiva do Jubileu de Ouro da Igreja do Calvário, de 11 a 15 de novembro. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, no início da Avenida Brasília, confluência com o Parque da Criança. 11 a 15 de novembro. Você não pode perder. Venha participar, venha prestigiar essa festa que é minha, que é sua, que é de todos nós. Traga a sua respectiva família. No dia 11, na abertura, e dia 12, pregará o pastor Alexandre Ximenes. Dia 13, o reverendo Carlos Alberto. Dia 14, o reverendo Wilson Porto, especialmente convidado de São Paulo. E no dia 15, no encerramento, o pastor Aurivan Marinho. Contaremos com a participação e a presença do cantor Armando Filho, o intérprete da música Quero que Valorize o que Você Tem. E ninguém segura este país. Além do conjunto Embaixadores de Sião, a orquestra da Assembleia de Deus do Jardim Paulistano, Louvores Eternais, estará no domingo também louvando a Deus. Será uma festa de louvor, de ações de graça, de adoração. E eu quero convidar a você participar conosco. Anotem sua agenda, estamos na contagem regressiva, 11 a 15 de novembro, Jubileu de Ouro da Igreja do Calvário. Venha celebrar conosco. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje nós vamos falar sobre o Ahavá, o amor, e o que ele realmente significa na Bíblia.
Então, se vocês estão preparados, vamos começar. A palavra hebraica para amor é ahavá, Aleph, Hei, Bet, Hei. E ela aparece muitíssimas vezes na Bíblia, nas suas diferentes formas. E também aparece em algumas das passagens mais conhecidas de todas, como por exemplo Levítico 19:18, e amarás ao próximo como a ti mesmo, ve'avta lereacha kamocha. Mas o que realmente significa nesse caso leov, que é o verbo em hebraico amar? O que quer dizer amar o próximo? A Bíblia nos mostra que tem vários tipos de ahavá. O primeiro deles é o ahavá de um pai por um filho. Por exemplo, Abraão, que amava o seu filho Isaque. Nós vemos isso quando Deus ordena a Abraão a sacrificar o seu filho Isaque em Gênesis 22:2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Vaimel, kach na et bincha, et yechidcha, asher ahavta et Yitzchak, velech lecha el eretz המוריה, ועלהו שם לעולה, אל אחד הערים asher omar elecha. E essa passagem é a primeira vez que aparece a palavra ahavá na Bíblia. E ela está justamente aqui numa passagem tão dura que fala de sacrifício e de esforço. Mas ela foi colocada aqui para dar uma ênfase. Não está escrito, pega o teu filho e sacrifica-o. E sim, pega o teu filho amado e sacrifica ele. Quer dizer, está enfatizando quão difícil isso seria para Abraão. Outro tipo de amor que aparece na Bíblia, que se pode dizer que talvez seja o mais clássico que a gente conhece, é o amor romântico. Por exemplo, o amor de Assuero por Esther. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. Existe também outro tipo de amor que está enraizado em amizade, lealdade e companheirismo. Por exemplo, o amor que Jonatã sentia pelo rei Davi. Como a gente consegue ver no primeiro livro de Samuel 20:17. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E Davi era realmente amado. Além de Jonatãs, o povo amava ele. Está escrito: e todo o Israel e Judá amavam a Davi, porquanto saía e entrava diante deles. E esse amor do povo por Davi é diferente. A maior parte do povo nunca tinha visto o rei Davi, não conhecia ele como Jonatãs conhecia, e sim era um amor muito mais enraizado em admiração do que um conhecimento pessoal. Mais um exemplo de amor a gente consegue ver também através do rei Davi. Ele realmente era muito amado, mas esse é o exemplo de Hirão, que era o rei de Tiro, e ele amava Davi mesmo depois da morte dele. E esse aqui é um amor que está relacionado com pacto e com lealdade, mesmo depois da morte. E enviou Hirão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porquanto Hirão sempre tinha amado a Davi. E por isso Hirão ajuda o rei Salomão a construir o templo de Jerusalém, mesmo depois da morte do seu pai, o rei Davi. E claro, outro tipo de amor que a gente tem que falar aqui é o amor de Deus, que é um amor eterno. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. E esse amor de Deus é diferente dos outros que a gente falou até agora,
Porque ele é um amor eterno, sem condições, sem fim, sem limitações. Já que Deus tem esse amor infinito e eterno por nós, nós também somos convidados a amar Ele de volta, através dos versículos bíblicos do Shema Israel, da oração de Ouve Israel, que judeus do mundo todo fazem 3 vezes ao dia. E ela é a junção dos seguintes versículos, e começa assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol meodecha. A segunda frase dessa oração é traduzida assim: amarás ao Eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E na minha opinião, essa oração ela resume o que é o Ahavá, o amor que a gente tem a Deus. O Ahavá, ele é tanto o amor ao próximo, que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos, também com o amor que nós temos com Deus, mas principalmente o amor que Deus tem por nós, um amor maior do que todos os outros. Se vocês gostaram de aprender um pouquinho de hebraico aqui e querem aprender mais, eu recomendo o Instituto de Hebraico Rosen. Eles têm aulas online, direto aqui de Israel, e vocês podem aprender tanto hebraico bíblico como hebraico moderno. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Beijos, muito ahavá, muito amor pro dia de vocês e a gente se vê na próxima. Agradecemos a todos que estiveram conosco e amanhã você deve continuar conosco ouvindo outra vez o pastor Antônio Júnior dando a conclusão desta importante mensagem. Tenham todos um bom dia e não esqueçam, contagem regressiva de 11 a 15 de novembro, Jubileu de Ouro, Igreja do Calvário. Tenham todos um bom dia.